Vamos então compartilhar a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas, no capítulo 1. Eu quero louvar e agradecer a Deus mais uma vez, como eu sempre faço, pela oportunidade de pregar a palavra de Deus. Que aprove o Senhor me chamar para este ministério e é uma honra. E hoje falando sobre Jonas no capítulo 1. E eu vou ler aqui, não todo o capítulo 1, mas pelo menos uma parte, que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por podermos estar na Tua presença, poder ouvir a Tua voz. Muito obrigado porque o véu se rasgou e hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos e Te adorar. Obrigado porque temos saúde, segurança, temos vida, e o Senhor tem provido em nossa mesa tudo aquilo que precisamos, não só o alimento, mas também a saúde, a condição física, financeira, emocional.
Obrigado, Deus, pelo dia de hoje, dia de domingo, dia do Senhor, dia que nós te buscamos e viemos à tua casa. Nós já cantamos a ti, Senhor, e que o Senhor tenha se agradado do nosso louvor e da nossa adoração. Agora te pedimos que tu fales ao nosso coração e que teu Espírito Santo tenha liberdade, pois é para ouvir a tua voz que estamos aqui. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o que é pior do que lidar com alguém desobediente? Hoje nós celebramos o Dia dos Pais. Talvez a pior coisa que tem para um pai seja um filho desobediente. Graças a Deus eu tenho filhos que não me dão tanto trabalho. Sempre dão um pouco, né? Se eu disser que não dão nenhum, é mentira também. Mas graças a Deus eu não tenho filhos desobedientes. Mas o que é pior do que um filho desobediente? O que é pior do que estar perto e ter que lidar com uma pessoa desobediente? Quantos pais sofrem para educar seu filho? Existem até pais que recorrem a especialistas, né? Ter que levar o filho num psicólogo para dar um jeito nele. Hoje em dia até programa de televisão para ensinar você a educar seu filho tem. E uma psicóloga lá para dizer como você deve fazer. Nada é pior do que lidar com alguém desobediente. E o texto que nós lemos hoje conta a história de um homem chamado Jonas, filho de Amitai, um homem que tem um comportamento de desobediência, como nós lemos no texto. E eu quero refletir hoje com você sobre esse tema, o preço da desobediência. O preço da desobediência. Qual o preço da desobediência? O texto diz que Jonas, logo no início do texto, no versículo 3, Jonas se dispõe, mas ele não se dispõe para fazer a vontade de Deus, ele se dispõe para fugir da presença do Senhor. O texto começa dizendo que Deus diz para Jonas: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Talvez Jonas tinha uma raiva, ou um rancor, ou uma mágoa contra os ninivitas. Não gostava daquele povo e disse: não vou de jeito nenhum. Eu quero que aquele povo morra. Estou nem aí. Eu não vou pregar para eles se salvarem, não. E Jonas se dispõe não para obedecer, mas para fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível. Como se fosse possível você se esconder de Deus. Você ir para um lugar onde Deus não está. Ainda que ele pegasse um foguete e fosse para outro planeta, ali Deus estaria. Veja a disposição de Jonas. Ele se dá o trabalho de tentar fugir de Deus. Se dispõe a fugir da presença do Senhor. Ele se dispõe a ir a outra direção, totalmente oposta à vontade de Deus. O texto diz que Deus ordena que Jonas vá para Nínive. E ele, para fugir da presença de Deus, ele pega um barco indo para Tarsis. Outro lugar, outra cidade, outra direção. E quais são as consequências da decisão de Jonas? Quais são as consequências da desobediência? O preço que ele paga? Por isso nós vamos falar sobre o preço da desobediência. Eu quero aqui pontuar algumas consequências da desobediência. O preço que eu e você pagamos, que Jonas pagou, que nós pagamos quando desobedecemos.
e queremos ir totalmente contra aquilo que Deus nos fala na sua palavra, ou o que Deus nos fala, o que Deus fala para você em seu coração. E o primeiro ponto, irmãos, o primeiro preço da desobediência que você paga é que a desobediência, ela te leva para longe da presença de Deus. Por mais que seja impossível você ir para um lugar onde Deus não está, o que Jonas fez aqui, ele estava fugindo da presença do Senhor. E quando ele decide desobedecer, deliberadamente, dizer: eu não vou fazer o que o Senhor está mandando, a desobediência, o pecado, a rebeldia, leva Jonas para longe da presença de Deus. O seu coração agora está longe da presença de Deus. Não no sentido literal, porque Deus está em todos os lugares, mas Deus não está onde está o pecado. Deus não está no coração de uma pessoa desobediente. E agora Jonas está distante de Deus. O primeiro ponto, a desobediência te leva para longe da presença de Deus. O texto diz que o desejo de Jonas é fugir da presença de Deus. E eu te pergunto, você já tentou fugir da presença de Deus? Quantos de nós já não usamos desculpas para fugir daquilo que Deus nos manda fazer? Deus nos pede algo, nos manda fazer algo e a gente usa uma desculpa. A gente diz: não dá. Esse horário não dá para mim, esse dia é ruim, é muito cedo, é muito tarde. Talvez você diga como Moisés: eu sou pesado de língua, escolhe outro aí, eu não tenho condições. Quantos de nós já não usamos desculpa para fugir daquilo que Deus nos manda fazer? Você já tentou fugir da presença de Deus? Quando você lê a palavra de Deus e sabe o que você precisa fazer, mas você inventa um jeito de dizer assim: não, isso aqui não é para mim não, eu abri sem querer, mas foi no lugar errado. Deus está falando com você, dizendo o que você precisa fazer, e você está fugindo, indo para uma direção totalmente oposta. Você já tentou fugir do chamado de Deus e da presença de Deus? Talvez eu não sei o que Deus te chama e para onde Ele quer te enviar, mas não fuja da presença de Deus, é inútil. O caminho da desobediência, ele vai te levar, assim como Jonas, para o fundo do barco. E como se o fundo do barco não fosse fundo o bastante, ele leva para dentro da boca do peixe, que vai para mais fundo. Esse é o preço da desobediência. Quando você decide fugir da presença de Deus, ou fugir daquilo que Deus te manda fazer. Você sabe, quando eu era mais jovem, eu ainda sou jovem, por isso que eu digo mais jovem, eu comecei a pregar na igreja muito cedo, com 15 anos. E na minha igreja a gente não tinha tantos jovens, não tinha uma juventude forte e bonita como essa. Aos 15 anos eu era o líder de jovens, porque eram poucos jovens. E eu era um daqueles mais envolvidos, eu sempre estive bem envolvido na igreja, graças a Deus por isso. E comecei a pregar com 15 anos na igreja. A gente tinha um culto de ação social na quinta-feira à tarde. E uma vez a irmã, que era líder da ação social, me chamou para pregar e eu preguei. E ela disse: olha, agora você vai pregar toda quinta. Aí eu digo: deu bom. Como vocês dizem aqui, né? Deu bom. Eu disse: sim, eu fiquei pregando várias vezes. E dali vieram outras oportunidades de pregar em vigílias, em cultos jovens e outras coisas. E eu com 15 anos já fazia isso. Também
fazia parte do Ministério do Louvor desde os 13, cantava, tocava, ministrava, dirigia o louvor. Então era comum eu estar no altar, cantando, tocando ou pregando. E cresci assim. Foi ótima a minha juventude, glória a Deus por isso. De forma que quando eu fiz 17 anos, eu senti o chamado de Deus para ir para o seminário. Como eu era muito envolvido com a música na igreja, eu disse, eu vou fazer música no seminário. Vou fazer música, vou ser ministro de música, mas eu confesso aos irmãos que lá dentro, Deus já falava comigo para a área da teologia, mas eu estava mais envolvido com a música, e eu fui para a música. Fiz 4 anos do curso de música, me tornei ministro de música, atuei em algumas igrejas. Mas desde os meus 15 anos, quando eu pregava na igreja, as irmãs da igreja, mais senhoras, mais velhas, diziam assim, pastorzinho. E eu lembro de uma vez, eu mais ou menos com uns 17 anos, uma senhora chegou, uma irmã da igreja, que eu amava muito. Amo ainda, que ela ainda está viva. Ela disse, pastorzinho. E eu disse para ela, ô irmã, pelo amor de Deus, não me chame de pastor não. Que Deus me livre de ser pastor, não quero não. Olha o Jonas aqui. Por muito tempo eu fugi disso também. Eu fugi desse chamado. Porque eu sei do peso da responsabilidade. Eu sei o peso da escolha. Mas a responsabilidade, o peso da responsabilidade, irmãos, é gratificante. Agora o preço da desobediência é terrível. E depois de terminar a música, 4 anos de curso, terminamos em 2006, lá eu conheci a Juscleide. Eu voltei ao seminário para fazer teologia, porque não dava para fugir da presença de Deus, não dava para fugir da vontade de Deus, e Deus falava cada vez mais forte que eu tinha que ir, e eu fui, sem querer, mas fui. E durante o curso eu fui me descobrindo, e tendo amor, e tendo vontade, e passando a querer. E passando a querer ser do ministério, e ganhando amor pelo ministério pastoral. E hoje eu sou muito feliz, graças a Deus, com isso. Mesmo com o peso do ministério, mesmo com as responsabilidades, mesmo com muitas vezes a distância de casa, estar longe da família. Mas eu entendi que Deus, desde lá, do momento do meu nascimento, Deus me separou para esse ministério. E eu já compartilhei uma vez o meu testemunho aqui com os irmãos. Então, entendendo isso, eu não posso fugir desse chamado. Mas eu te pergunto, você tem tentado fugir de algo que Deus te manda fazer, de um chamado para a sua vida? Ou daquilo que você lê na palavra e sabe o que tem que fazer, mas não tem coragem? Irmãos, quando nós desobedecemos a Deus, nós nos distanciamos da sua presença, e foi assim com Jonas. Ele não estava só indo para mais longe de Nínive, ele estava indo para mais longe de Deus. Ele não estava indo somente para Tarsis, ele estava pegando um barco e indo para longe de Deus. Veja um outro exemplo que está lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22 e 23. 1 Samuel 15, 20. Eu vou ler um pouco antes, desde o início do capítulo 15, alguns versículos para você entender. 1 Samuel 15. Em 1 Samuel 15 conta a história de um rei chamado Saul. E Saul foi um rei, o primeiro rei de Israel, um rei que o povo elegeu e que Deus ungiu através do profeta Samuel.
Só que no capítulo 15, versículo 2, veja o que Deus diz para Saul. Diz assim, olha: assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Vou dar uma pausa aí. Veja o que Deus manda a Saul fazer. Deus diz assim: olha, eu tenho visto Amaleque e o que ele fez a Israel. Agora você vai lá, mata todo mundo, mata o rei, mata as mulheres, mata os homens, mata os meninos, os bebês, os jumentos, os bois, as ovelhas, tudo. Eu não vou entrar aqui no mérito de por que Deus mandava isso. Talvez você diga: que Deus é esse? Mas entenda, Deus do Antigo Testamento é Deus de um povo e não de todos os povos. Deus é Deus de Israel. Deus luta por Israel e não por todos. E tem um motivo. Porque ele fez uma aliança com Abraão. Porque na época só Abraão era um homem de Deus, era um homem justo, íntegro, reto. E ele disse: a minha aliança é contigo, não é com os outros. E Deus, quando manda matar todo mundo, é por amor a Israel. Porque ele não queria que nenhum israelita se casasse ou se misturasse com esses povos idólatras. Então é porque Deus ama os seus. É por amor, não é por crueldade. E Deus diz assim: Saul, mata todo mundo. E olha o que Saul faz. Versículo 8. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda ordem, e os cordeiros, e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém a toda a coisa vil e desprezível destruída totalmente. Olha o que Saul faz. Saul poupa o rei, poupa uma parte do rebanho, das ovelhas, do gado, dos bois. E o texto diz, no versículo 10: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, ou seja, de me obedecer, não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Deus se arrepende de colocar Saul como rei, porque Saul não tem um coração obediente. E aí Samuel vai até Saul e fala para Saul, versículo 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor, antes de te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: veja a ideia maravilhosa que Saul teve. Ele achou que ele teve uma boa ideia, então ele resolveu desobedecer a Deus. Olha a ideia dele. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Veja que ideia boa. Saul achou que ele poderia pegar o melhor do rebanho, das ovelhas, das vacas, dos bois, e fazer um sacrifício. Erguer um altar para Deus e sacrificar. Só que não foi isso que Deus mandou ele fazer. E aí, o texto diz, versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor?
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Deus está dizendo, e porventura Deus se agrada mais do sacrifício do que da obediência? Saul, obedecer é melhor do que sacrificar, meu filho. Irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Quando você desobedece a Deus, você se distancia de Deus. Às vezes você diz assim, olha, você tem uma ideia mirabolante como Saul. Deus te manda fazer e você diz, não, eu vou me sacrificar para fazer isso diferente, fazer de outro jeito. Deus te manda fazer uma coisa, você por sacrifício quer fazer duas, diferente. Irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Veja o exemplo de Saul. Talvez alguém dissesse até que ele teve uma ideia boa, sacrificar, fazer um altar ao Senhor e sacrificar. Mas não foi o que Deus pediu. Sabe o que acontece, irmãos? No Antigo Testamento o povo desobedecia a Deus deliberadamente. E em seguida ia lá e sacrificava um animal. É fácil, né? Eu vou, peco. Depois eu vou lá e sacrifico. Depois eu vou, peco de novo. Aí eu vou lá e sacrifico. E o que Deus está dizendo aqui é que obedecer é melhor do que sacrificar, irmãos. Não é diferente da gente, a gente peca. Vai lá, pede perdão. Depois a gente peca de novo. Depois a gente pede perdão. Deixa eu te dizer, obedecer é melhor do que sacrificar. E quando nós desobedecemos, nós nos distanciamos da presença de Deus. A prática de rituais não tem valor quando não é acompanhada por um espírito sincero e submisso. Sacrificar não tem valor nenhum quando não é acompanhado por um coração sincero e submisso. A prática de rituais, irmãos, vir à igreja, orar antes de comer, orar antes de dormir, orar quando acorda, dizimar, ajudar o próximo. A prática dos nossos rituais religiosos não tem valor nenhum se não for acompanhada por um espírito sincero e submisso. Se no nosso coração, se no nosso íntimo, o nosso desejo é desobedecer, mas a gente vem para a igreja, a gente ora, a gente participa da campanha, a gente dizima, não tem valor, irmãos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes a gente se sacrifica muito e obedece muito pouco. Se sacrifica muito. Segunda eu estou aqui, terça eu estou aqui, quarta eu estou aqui, quinta eu estou aqui, sexta eu estou aqui, sábado eu estou aqui, domingo eu estou aqui. Participo, ajudo, venho, faço, prego, canto, louvo, adoro, danço. Mas o obedecer é pouco. Obedecer é melhor do que sacrificar. Veja a diferença do coração de Saul para o coração de Davi. Veja o que diz Salmo 51, 17. Aqui é o outro rei de Israel, o rei sucessor de Saul, Davi. Ele está falando aqui no Salmo 51, 17, são palavras dele. É uma oração feita por ele. Salmo 51, 17, Davi diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Davi sabe que o sacrifício para Deus melhor que tem é um coração quebrantado, é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Mesmo que ele fizesse os seus sacrifícios de boi, de ovelha, do que fosse, Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele sabe que a prática de rituais não tem valor nenhum se não for acompanhada por um espírito sincero e submisso. Além do mais, irmãos, a feitiçaria e a idolatria
nos tempos de Saul eram pecados punidos com morte. E Saul, se você conhece a história de Saul, você sabe que Saul vai consultar a necromante. E por isso Deus rejeita Saul. Sabe por quê? Porque Saul não tinha mais a presença divina. No momento que Saul resolveu desobedecer a Deus, Deus diz a Samuel: eu não estou mais com Saul. Saul não tem mais a presença divina e por isso ele vai consultar a necromante. E o texto de Êxodo, no capítulo 22, versículo 18. Olha o que acontece com as pessoas que são idólatras e feiticeiras nesta época. Em Êxodo 22, 18 diz assim, ó: a feiticeira não deixarás viver. Ainda em Ezequiel, no capítulo 14, versículo de 2 a 8, depois você lê esse texto em casa. Ezequiel 14, de 2 a 8, vai dizer que a idolatria também é um pecado punido com morte. Saul vai consultar a necromante, lidar com a feiticeira, com a idolatria. Saul está longe da presença de Deus. Olha, irmãos, estar longe da presença de Deus é igual a estar morto. Jonas dentro da barriga do peixe. Ele estava vivo fisicamente, mas ele estava morto espiritualmente. Morto. Completamente morto. Até quando ele se arrepende da barriga do peixe. Adão e Eva, quando desobedecem a Deus lá no jardim, eles morrem espiritualmente. Tanto que eles são expulsos da presença de Deus. Quando Adão e Eva pecam, Deus os expulsa da presença. Diz: olha, vão embora. Ele ainda fecha o jardim, bota anjo para ninguém entrar mais. Estar longe da presença de Deus, quando você se dispõe a desobedecer, você está longe da presença de Deus. É como estar morto. Expulsos da presença de Deus, quando Adão e Eva decidem desobedecer. Você tem obedecido ou desobedecido a voz de Deus, as ordens de Deus? O segundo ponto, o segundo preço que você paga da desobediência, além de estar longe da presença de Deus. O segundo ponto diz assim: a desobediência tem um preço. E é você quem paga. Veja o texto de Jonas que nós lemos. No versículo 3 diz assim: Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele. Olha, a desobediência tem um preço. E quem paga esse preço é você. Deus não paga a sua desobediência. Deus não financia a sua desobediência. Ele não financia o teu ato de desobediência, o teu ato de fugir. Jonas paga a sua passagem. Jonas acha um navio, paga a sua passagem para fugir da presença de Deus. Olha, se você quer desobedecer, saiba que você vai pagar a conta. Tem pessoas que escolhem a desobediência, mas não querem pagar as consequências dos atos. Não quer ter as consequências dos atos, pagar a conta. Em 2 Samuel 12, 10, olha o preço que Davi paga quando ele desobedece. Mesmo o homem segundo o coração de Deus, quando ele desobedece, olha o que diz assim, olha: de agora em diante, Davi, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Davi é um rei. Ele toma a mulher do seu amigo e manda matar o seu amigo. Olha o preço da desobediência. De agora em diante, nunca mais se apartará da sua casa e da sua família a espada.
Irmão, quando você decide desobedecer, a desobediência tem um preço e é você quem paga. Será que nós não estamos pagando o preço da desobediência na nossa vida? Você sabe que Deus tem a vontade soberana e a vontade permissiva. A vontade soberana de Deus é aquilo que Ele quer que você faça. É aquilo que Ele sonhou e projetou para a sua vida. Eu sonhei assim para você. Mas aí você, com seu, entre aspas, livre-arbítrio, você diz: eu vou fazer diferente. Eu quero assim. E a vontade permissiva de Deus entra em ação quando Ele permite você fazer. Mas não é a vontade soberana de Deus. Olha, quando você está debaixo da vontade soberana de Deus, Deus se responsabiliza pela conta. Deus paga a conta. Quando Jesus diz: entra no barco e vai, o barco passa pela tempestade, mas foi Jesus que mandou. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus paga a conta. Ele se responsabiliza. E a melhor coisa é você estar no lugar que você sabe que Deus quer que você esteja ali. Porque você pode dizer: foi o Senhor que me trouxe, eu estou aqui porque o Senhor falou, então eu estou tranquilo, o Senhor vai prover. Agora, quando você está no lugar que você sabe que não é o lugar que Deus quer, você diz: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Em que buraco eu me meti? Onde eu vou parar? Qual o preço que eu vou ter que pagar? Quando você está debaixo da vontade soberana de Deus, Ele se responsabiliza pela conta. Mas se você estiver debaixo da vontade permissiva, saiba de uma coisa: a conta é sua. A conta é nossa. Somos nós que vamos pagar. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz assim, Gálatas 6, 7: não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quando você semeia, é você quem colhe. Quando você semeia desobediência, você paga a conta. E foi isso que Jonas colheu. Em terceiro e último ponto, irmãos, o preço da desobediência, além de te afastar para longe de Deus, além de deixar essa dívida para você pagar, as consequências dos seus atos, mediante aquilo que você decidiu fazer, o preço da desobediência é que a desobediência traz problemas para você e para quem está perto de você. A desobediência, ela traz problema para todo mundo. Olha, o texto de Jonas diz assim: Jonas pega um barco para Tarsis. Ele paga a passagem e, pobre daqueles marinheiros que não sabiam quem era Jonas, recebe o dinheiro da passagem, bota Jonas dentro do barco. E agora está Jonas dentro do barco, no meio de uma tempestade. Jonas não está nem preocupado. O texto diz que ele está dormindo, no mais profundo sono, no versículo 5. E os marinheiros estão cheios de medo, clamando cada um ao seu Deus, no versículo 5. Não obstante isso, além de estarem com medo, apavorados, olha o que os marinheiros fazem no versículo 5. Cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. O marinheiro começa a jogar tudo fora. Desperdício total. Perca total. Imagine, você vai pegar um barco. Você vai fazer uma viagem. Você leva a sua mala com suas coisas, com seus objetos, com sua roupa. Aí dentro do barco tem um indivíduo fugindo da presença de Deus, desobediente. E você está passando a tempestade que você não tem nada a ver com esse assunto. Você está lá no meio da tempestade. E agora você tem que pegar a sua mala, suas coisas, tudo que você tem, jogar fora. Porque senão você vai morrer. A desobediência tem um preço.
ela traz problemas para você e para quem está com você. O texto diz que o Senhor lança uma tempestade sobre o navio que Jonas estava e aqueles marinheiros começam a jogar tudo fora. Olha, irmão, quando você desobedece a Deus, você traz prejuízo para você e para a sua família. Talvez você diga, a vida é minha, problema meu, ninguém tem nada a ver com isso. Tem, meu irmão, porque o povo está no barco junto com você. Você não faz ideia das consequências da desobediência. Nós teremos mais tempo para falar sobre esse assunto. Eu não posso falar tudo agora, que a hora não permite. Quando você desobedece a Deus, você traz prejuízo para você e sua família. Você imagina o prejuízo financeiro que os marinheiros tiveram jogando toda a carga fora? Aquele barco ali não era barco de passeio. Provavelmente era barco de trabalho, de carga. Era um navio cargueiro. E quem vai num navio cargueiro não vai levando pouca coisa. E nem coisa sem valor. Talvez ali tinha uma carga de 20 mil reais ou mais na época. Quem aqui queria estar nesse barco e ter jogado tudo fora? Alguém? Mas nós estamos dentro de um barco todos os dias. Eu te pergunto, que culpa esses homens marinheiros tinham? Sabe qual é a culpa que eles tinham? Deixaram o Jonas entrar. Receberam a passagem e receberam o Jonas. Irmãos, às vezes nós sofremos e pagamos o preço pela desobediência dos outros. Pela desobediência das pessoas que estão no barco. Essa igreja é um barco. E às vezes a gente sofre e paga o preço pela desobediência de quem está aqui dentro do barco. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não ande com o desobediente. Não receba o desobediente no seu barco. Não permita que ele entre no seu barco. Sabe por quê? É melhor você fazer uma jornada de barco sozinho do que com o desobediente. Do que com aquela pessoa que desobedece a Deus e não anda na sua presença. Perceba que o texto diz que os marinheiros jogaram tudo fora e a tempestade não parou. A tempestade continua. Eles correm até Jonas, acordam Jonas e dizem, olha, invoca teu Deus, porque talvez assim a gente se salve. Mesmo depois de saber que o problema da tempestade é Jonas, versículo aqui, olha. Eles lançam sorte para descobrir quem é e a sorte cai sobre Jonas. Aí eles dizem, quem é você? Versículo 8. Jonas diz quem ele é, sou hebreu e estou fugindo do Senhor, versículo 9. Os homens ficam com grande medo no versículo 10. Eles perguntam, o que faremos no versículo 11 para que o mar se acalme? E Jonas no versículo 12 diz assim, olha, pega a mim e lança no mar. Porque é por minha causa essa tempestade. Mesmo sabendo depois que o problema é Jonas, esses homens relutam em jogar Jonas. O texto diz que depois de saber que é Jonas, no versículo 12 e no versículo 13, ó, entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Os homens não querem jogar Jonas fora do barco. Querem continuar tentando, remar para chegar à terra, mas não podiam. Eles não queriam matar Jonas. O texto no versículo 14 diz assim, ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faça cair sobre nós este sangue. Ou seja, que a gente não tem culpa da morte dele, a gente vai jogar ele no mar, mas não cobre de nós. Porque somos inocentes. Versículo 14. Eles relutam, mas a tempestade continua. Eles têm pena de Jonas, eles se esforçam para remar. Mas a tempestade, irmão, só para quando eles levantam a Jonas e lançam no mar, no versículo 15, e o mar cessa a sua fúria. Olha, escolha bem quem você quer do seu lado. Quem entra nesse barco.
Porque a desobediência traz problema para todos. Não adianta você se desfazer das coisas. Você perde tudo e a tempestade não acaba. Você só vai ficar livre da tempestade quando você se livrar do desobediente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você quer continuar a sua vida de desobediência, coloca teu barco bem longe do meu. Parece duro o que eu estou dizendo, mas é necessário. Porque no meu barco só sobe se for obediente. A desobediência te afasta de Deus, irmãos. Ela te cobra um preço e traz consequência para você e sua família. Eu não sei se você, assim como Jonas, tem fugido da presença de Deus, do chamado de Deus para a sua vida. Talvez você tenha escolhido a desobediência ao invés de obedecer os mandamentos de Deus. Mas se você quer voltar como Jonas, se arrepender e voltar para a direção certa, para fazer o que Deus quer de você, este é o dia. Deus ordena para todos nós em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E nós temos obedecido. Às vezes o mínimo que fazemos é ofertar para a obra missionária. Já que não podemos ir, sustentamos quem está lá. E nós nem isso temos feito. O ID é para todos nós. Eu quero finalizar contando para você uma história. Certa vez Deus foi numa igreja. E nessa igreja tinha um porco e uma galinha. A galinha disse para o porco: olha, você sabe, Deus está vindo aqui visitar a gente. E a gente podia fazer algo para Deus. A gente podia dar um presente para Deus. O que você acha da gente fazer um sanduíche? Eu dou os ovos, você dá o bacon. O porco olhou para a galinha e disse assim: engraçado, né? Você dá o que te sobra, eu dou a vida. Para dar o bacon eu tenho que morrer, né? Irmãos, algumas pessoas dão do que sobram, outros dão a vida. Obedeça ao Senhor. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar. Eu não quero dar a Deus aquilo que me sobra, mas eu estou aqui para dar minha vida. E Jonas se arrepende e vai a Nínive e prega para aquele povo. E o povo se converte, porque Jonas dá a sua vida. Aquilo que Deus o chamou para fazer. Eu não sei o que Deus te chamou para fazer, mas eu sei que o preço da obediência é caro. O preço da desobediência é caro. A desobediência te leva para longe da presença de Deus. Ela te dá uma dívida que é você quem paga. E ela traz consequências para todo mundo que está nesse barco. E você escolha obedecer. É a melhor decisão. Não adianta fugir da presença de Deus. Porque antes de você chegar lá, Ele já está lá. Onde você foi, Ele está. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós nos arrependemos, Pai, e nós te pedimos perdão. Esquece o que fomos, conserta o que somos, dirige o que nós seremos.
Queremos ser filhos obedientes à tua voz. Em especial o teu ide, cumprir, porque é uma ordem tua para todos nós. Não somente dar aquilo que temos, mas dar a nossa vida em favor do teu reino, porque foi assim que o Senhor fez, dando a vida por nós. Conserta a nossa jornada, Pai, ainda que durante tanto tempo tenhamos sido como Jonas, fugido da tua presença e daquilo que o Senhor quer da nossa vida. Nos traz de volta para o teu caminho, estabelece-nos no centro da tua vontade. Que essa igreja seja um referencial neste lugar, como uma igreja que obedece o teu chamado. Em nome de Jesus. Amém.